Satoru Gojo pode estar morto, mas o seu poder pode vir a ser herdado por ninguém menos que o número 2 de Jujutsu e seu sucessor, Yuta Okkotsu. E não, eu não estou falando dele simplesmente copiar as habilidades do Ilimitado, mas sim na possibilidade dele ser o próximo herdeiro legítimo dos Seis Olhos e finalmente ter a sua vingança contra aquele que possuiu o corpo de Suguru Geto. Será que essa ideia realmente faz sentido? Pois eu digo que se você ficar até o final desse vídeo, eu te dou a minha palavra de que eu vou te convencer que sim. Mas antes você precisa fazer igual o Yuta e copiar o botão do like aí embaixo e ativar a sua técnica inata mais poderosa, que é se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 800 mil inscritos até o final desse ano. Em dezembro a gente bate. Vamos lá então, galera. Vídeos atrás a gente levantou a possibilidade do Kenjaku possuir o corpo de Satoru Gojo e que caso ele viesse a fazer isso, ele teria acesso à técnica inata do Ilimitado. Já a técnica dos Seis Olhos, a gente não tem como afirmar se ele também teria acesso por essa habilidade ser um fenômeno mais peculiar no mundo Jujutsu. Então não teria como a gente saber se os Seis Olhos ainda continuam ativos no corpo do Gojo depois da sua morte. De qualquer forma, o poder do Ilimitado certamente poderia ser usado pelo Kenjaku, portanto essa seria uma habilidade que estaria sujeita à técnica inata de Yuta Okkotsu, que é a cópia. A técnica inata do Yuta permite com que, enquanto ele estiver conectado a Rika, ele seja capaz de copiar técnicas inatas de outros feiticeiros, incluindo mais de uma técnica inata sucessivamente. Com esse poder, ele foi capaz de copiar a fala amaldiçoada do Inumaki e foi capaz de copiar a manipulação do céu da Urotakako. Essa aí eu deixaria até manipular a minha vida, a minha alma, o que quiser. Mas quando se trata das condições para o Yuta ser capaz de copiar outras técnicas inatas, isso a gente ainda não tem informações o suficiente. O que a gente tem como evidência é uma cena onde a Rika consome o braço da Urotakako e depois disso o Yuta passa a ser capaz de usar a sua habilidade. Então a condição para ele conseguir copiar outras técnicas parece ser a Rika precisar consumir uma parte do corpo do feiticeiro. Então, caso o Kenjaku viesse a possuir o corpo do Gojo e a Rika consumisse um pedaço do corpo do Gojo durante a batalha, o Yuta poderia usar também a técnica do Ilimitado, assim como o próprio Kenjaku. Então, viraria uma disputa entre dois Satoru Gojo praticamente, né? Seria engraçado de se ver. Mas como o Kenjaku atualmente está em outro canto completamente diferente, pelo visto, ele não tem a intenção de possuir o corpo do Gojo, senão ele ficaria ali nos arredores para tentar aproveitar a primeira oportunidade possível para garantir o corpo dele. Nesse caso, para o Yuta conseguir copiar a técnica do Ilimitado, a Rika precisaria devorar um pedaço do corpo do Gojo ainda morto, mas a gente não tem como saber se isso funcionaria. Eu particularmente acho que faria sentido o Yuta ser capaz de copiar o Ilimitado do Gojo somente se o seu corpo fosse possuído pelo Kenjaku, ao invés dele copiar o Ilimitado de um corpo inteiramente morto, sabe? Bom, é tudo na especulação aqui, mas enfim. E a mesma coisa vale para os Seis Olhos. Como a técnica dos Seis Olhos tem as suas próprias regras, as suas próprias peculiaridades, né? É um fenômeno muito peculiar e especial do mundo Jujutsu, a gente não tem como afirmar se o Kenjaku ainda teria acesso a esse poder ou se o poder ocular do Gojo ele é desativado para sempre depois da sua morte. E com isso fica ainda mais difícil de saber se o Yuta seria capaz de copiar os Seis Olhos, ainda mais se a gente for considerar que os Seis Olhos não é considerado uma técnica inata como as outras que a gente conhece, e a habilidade do Yuta, por definição inclusive, é de copiar justamente técnicas inatas. Mas isso tudo que a gente falou até agora parte da ideia do Yuta usar o poder de cópia dele para usufruir de alguma forma, né, dos poderes do seu antigo mestre. Mas o que a gente vai levantar como tópico principal desse vídeo é a possibilidade do Yuta se tornar o próximo herdeiro legítimo dos Seis Olhos. O que sabemos da técnica dos Seis Olhos é que esse é um dom inato, raramente herdado dentro do clã Gojo. Segundo Toji Fushiguro no capítulo 68, Satoru Gojo foi o primeiro nos últimos séculos a herdar tanto o Ilimitado
quanto os Seis Olhos, mas esse é um poder raro, não porque ele demora séculos para aparecer, mas sim porque não se pode existir dois usuários dos Seis Olhos ao mesmo tempo. Eu explico. Sabemos que o ilimitado é a técnica hereditária principal do clã Gojo, só que isso não significa que todos os membros do clã vão necessariamente nascer com essa mesma técnica. Se a gente for comparar com o clã Zenin, por exemplo, nem todos eles possuíam a mesma técnica inata. Na verdade, era um clã bastante diverso em habilidades. Então, mesmo que os Seis Olhos sempre apareça num membro do clã Gojo, não necessariamente esse feiticeiro também será um usuário da técnica do ilimitado. Por isso é tão difícil acontecer de um feiticeiro do clã Gojo nascer com ambos os Seis Olhos e o ilimitado. E por isso o Gojo ele foi o primeiro em séculos a herdar os dois poderes ao mesmo tempo, e não porque os Seis Olhos demoram séculos para aparecer. E a história de Jujutsu mostra isso pra gente. Sabemos que o Kenjaku foi derrotado 2 vezes por feiticeiros que eram usuários dos Seis Olhos, na sua tentativa, de executar o seu plano megalomaníaco que a gente tá vendo acontecer agora, inclusive, Na sua segunda tentativa, Kenjaku chegou a se preparar bem e chegou a matar o usuário dos Seis Olhos antes que ele pudesse ter sequer 1 mês de vida. Nesse mesmo período, ele também matou o receptáculo de plasma estelar da época para impedir que ocorresse a fusão com o Tengen, porque a gente sabe que ele quer que o Tengen ele se despiroque completamente, perca a noção de si mesmo e se transforme numa maldição para ele poder controlá-lo. Só que no dia da fusão, tanto o feiticeiro usuário dos Seis Olhos e o receptáculo de plasma ainda apareceram, e o Kenjaku foi derrotado mais uma vez. Vamos lá, eu duvido muito que o Kenjaku ele tenha esperado vários anos se passarem até que outro usuário dos Seis Olhos viesse a nascer e crescer para que ele fosse impedido de novo. É óbvio que ele não deixaria isso acontecer. Então, considerando que o Kenjaku havia matado os Seis Olhos e pouquíssimo tempo depois ele foi derrotado pela segunda vez, ele já tentou executar o seu plano e foi derrotado pela segunda vez, isso quer dizer que outro feiticeiro do clã Gojo, já adulto ou pelo menos já crescido a ponto de derrotar o Kenjaku, teria herdado o poder dos Seis Olhos e derrotado o Kenjaku nessa época. Isso tudo parece contraintuitivo porque a gente sempre teve a impressão de que um usuário dos Seis Olhos precisa nascer com esse poder. Tanto que a gente viu, o Gojo bebê nascendo já com o poder dos Seis Olhos nele. Mas pode ser que essa não seja exatamente uma regra e que um feiticeiro do clã Gojo também possa adquirir os Seis Olhos depois de ter nascido, e é aí que entra o menino Yuta na história. Mas Brunão, peraí, o Yuta ele não faz parte do clã Gojo, então não teria como ele herdar os Seis Olhos. Realmente, o Yuta ele não faz parte do clã Gojo como a gente conhece atualmente, Mas tanto ele quanto o Gojo possuem um ancestral em comum, então eles são sim parentes distantes, o que justifica o Yuta ter uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, como a gente conhece, e isso, foi explicado no volume 0 ou no filme 0 para quem viu a animação. O ancestral em comum deles dois se chama Sugawara Michizane, o feiticeiro que parece, ter fundado o clã Gojo e veio a se tornar um dos 3 grandes espíritos vingativos do mundo de Jujutsu. Então, se o Yuta foi capaz de herdar essa quantidade absurda de energia amaldiçoada devido à sua linhagem com o clã Gojo, nada impede dele também ser capaz de herdar o quê? Os Seis Olhos pelo mesmo motivo. A herança genética dele também poderia funcionar para que ele pudesse herdar os Seis Olhos. E eu digo mais, sabemos que os Seis Olhos, o receptáculo de plasma estelar e o feiticeiro Tengen são conectados pelo destino, como se esses 3 estivessem destinados a existir nesse mundo e a se encontrarem por uma força maior chamada energia amaldiçoada. Mas esse destino foi quebrado pelo homem Toji Fushiguro, que foi alguém que se libertou completamente da energia amaldiçoada desse
esse mundo através da sua restrição celestial. E como o Toad foi alguém que escapou do destino da energia amaldiçoada, ele foi capaz também de destruir o destino desses 3 fenômenos do mundo da feitiçaria que eram conectados justamente pela energia amaldiçoada. Com a interferência do Toad, o receptáculo de plasma foi morto, depois o Gojo foi selado, impedindo, que outro usuário dos 6 olhos viesse ao mundo, pelo menos de forma temporária, e agora o Tengen passou a ser controlado pelo Kenjaku. Parece um pouco complexa essa história toda, mas o que importa para o meu ponto aqui é que o Toad bagunçou completamente o destino dos 6 olhos como poder, como conceito. Ele obviamente bagunçou a vida do Satoru Gojo como feiticeiro e como pessoa, como personagem, mas ele bagunçou o conceito e o destino do receptáculo de plasma, do Tengen, do feiticeiro Tengen e do poder dos 6 olhos. E isso pode muito bem ser usado como uma desculpa para que agora o poder dos 6 olhos possa surgir em alguém que não seja um membro de dentro do clã Gojo, mas em alguém que tenha um sangue distante desse mesmo clã e que esteja presente de forma ativa na obra, sendo a única opção Yuta Okkotsu. A batalha entre Yuta e Kenjaku está destinada a acontecer. Yuta foi responsável por derrotar Suguru Geto antes dele ser possuído, e nesse arco ele jurou matar o Kenjaku sozinho, e seria uma justiça poética enorme caso o Yuta derrotasse o Kenjaku usando a técnica dos 6 olhos contra ele. De um lado, o Yuta com os 6 olhos de Satoru Gojo, e do outro, Kenjaku com o corpo e os poderes de Suguru Geto. Dessa forma, seria como se o próprio Gojo e o Geto se enfrentassem no final de Jujutsu Kaisen. Esse final foi pura poesia, hein? Se eu te convenci, deixa aí nos comentários para eu poder saber, e lembra mais uma vez de se inscrever no canal pra gente poder alcançar a marca dos 800 mil inscritos ainda esse ano. E se você não assistiu por acaso o meu vídeo sobre o Kenjaku possuir o corpo de Satoru Gojo, eu acho que sim, esse vídeo também tem uma probabilidade forte de se concretizar. Esse vídeo vai aparecer desse lado da tela para você poder ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau!